Ela chegou em silêncio e cochichou meu nome. Eu nunca tinha visto aquela mulher, mas algo nela me conhecia profundamente. Foram essas as primeiras palavras que consegui escrever no relatório daquela madrugada, menos mesmo sem ter certeza se deveria. Era como se tudo tivesse sido um surto, um lapso ou até um sonho lúcido dentro do plantão. Mas não foi, porque quando alguém fala seu nome sem nunca ter te visto, aquilo gruda na alma. Não tem como esquecer aquela mulher. Ela não parecia perdida, nem doente, nem desesperada. Ela parecia certa do que estava fazendo, e por algum motivo isso me assustou mais do que se ela tivesse gritado. Ela não precisava me tocar. A forma como sussurrou meu nome, olhando nos meus olhos, me paralisou. Por dentro, era para ser só mais uma madrugada comum. Clínica silenciosa, pacientes sedados. Equipe reduzida, rotina exata que todo enfermeiro conhece quando o relógio passa das 2 da manhã. Mas naquela noite, o silêncio não era apenas silêncio. Era o tipo de vazio que parece observar. Comecei o turno, como sempre, conferi os prontuários, revisei os medicamentos e fiz a ronda inicial. Os corredores estavam apagados, iluminados apenas pelas luzes de emergência que piscavam aqui e ali, criando sombras alongadas nas paredes brancas. Nada parecia fora do normal, até que percebi que eu estava sozinho demais na alvaia Neném. Dos técnicos, nem o segurança, nenhum barulho vindo da copa, nenhuma voz no rádio interno. E mesmo assim, eu sentia passos atrás de mim. Virei algumas vezes, mas o corredor continuava vazio. Não era paranoia, ira, instinto, aquela sensação primitiva que a gente sente quando algo está errado. Mas não tem explicação para isso. Fui até a recepção para ver quem tinha batido o ponto naquela noite. Os nomes estavam lá, mas ninguém respondia pelo rádio. Talvez fosse cansaço, ou apenas o corpo dizendo que eu precisava de café. Mas antes que eu pudesse levantar da cadeira, algo me chamou a atenção pela câmera de segurança. Na tela pequena, em preto e branco, uma mulher apareceu parada no fim do corredor 3. Ela não se mexia, não tocava nada, apenas olhava fixamente na direção da câmera. Mas o pior ainda estava por vir. Quando levantei e fui até lá, o corredor estava vazio. Nenhum som, nenhum sinal, nenhuma porta aberta. E foi aí que tudo começou. E até hoje eu me pergunto, como ela sabia quem eu era, se eu nunca a vi antes? Eu segui pelo corredor 3 em silêncio absoluto. O único som que me acompanhava era o das minhas passadas ecoando no chão encerado, e o zumbido insistente da luz fluorescente no teto, menos aquela que sempre piscava, mas que, naquela noite, parecia querer me avisar de algo. À medida que me aproximava do local onde a mulher havia aparecido na câmera, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Não era só paranoia, era algo physical, como uma presença encostando levemente na nuca, fria, sutil, mas constante. Cheguei ao ponto exato. Não havia ninguém. As portas dos quartos estavam todas fechadas. Nenhum paciente fora da cama. Nenhum movimento. Mas havia algo no ar. Cairo, que eu nunca tinha sentido antes no hospital. Não era o comum de antisséptico, nem o de medicamento. Era algo entre mofo e rosas murchas. Doce demais para um hospital. Morto demais para ser real. Foi quando ouvi o primeiro som. Não foi um grito, nem um chamado. Foi algo entre um sussurro e uma respiração presa, baixo, mas dirigido a mim. Estou aqui, virei na hora. E ali estava ela, parada, a uns 5 metros de distância. No fim do corredor usava um vestido simples, antigo, quase como de outra época. Cabelos escuros, pele muito pálida, descalça. E os olhos me olhando como se soubesse exatamente quem eu era, como se estivesse esperando por mim. Não sei por quanto tempo fiquei congelado ali. Meus instintos diziam para voltar, mas meus pés não obedeciam. Era como se aquela presença drenasse minha força, como se dominasse o ambiente sem precisar dizer nada. De repente ela começou a caminhar, lenta, passo por passo, sem tirar os olhos dos meus. Não era como uma paciente, nem como uma visitante. Ela andava como quem não pertencia a esse lugar, mas mesmo assim, andava como dona de tudo ali. A cada passo dela, meu coração acelerava. Minhas mãos começaram a suar, e uma pergunta martelava dentro de mim com mais força. Quem é você? Ela parou a poucos centímetros de mim, e então inclinou a cabeça levemente para o lado, como fazem as crianças quando estão curiosas. Aproximou-se do meu ouvido, e sussurrou meu nome, do jeito certo, com a entonação exata. Como quem já tinha me chamado assim por anos, meu estômago revirou, meus joelhos ficaram fracos. Porque naquele segundo, algo que eu jamais havia contado, para ninguém me atingiu com tudo. Era exatamente assim que minha mãe falava meu nome, antes de morrer. Mas aquela mulher
Não era minha mãe. Nunca tinha visto aquele rosto. Nunca atendi nenhum paciente com aquele nome. Não havia nenhum registro de alguém com aquelas características. Fiquei em choque. Ela não sorriu. Não. Chorou, apenas virou-se e caminhou em direção à sala de medicação. E sumiu antes de chegar à porta. Sumiu como se tivesse se apagado no ar. Corri até lá. Abri a porta com força. Nada, ninguém, as câmeras não captaram nenhum segundo daquilo. O sistema inteiro reiniciou sozinho justo naquela hora. Voltei ao corredor, e pela primeira vez naquela noite eu percebi que algo muito errado estava acontecendo, algo que não era humano, algo que me conhecia, e que não estava ali por acaso. Quando ela sussurrou meu nome, não foi como um chamado, foi como um despertar, um som abafado, arrastado, como se cada sílaba carregasse um peso que vinha de muito antes daquela noite. Não havia eco, nenhum barulho ao redor. Era só a voz dela. E o nome que até então só pessoas muito próximas sabiam pronunciar daquele jeito. Um jeito íntimo, um jeito antigo, um jeito que me paralisou na mesma hora. Meu corpo ficou gelado. Não foi só o susto, foi a reconexão com uma dor que eu já tinha enterrado. Ela não apenas falou meu nome, ela sentiu meu nome. Como se de alguma forma tivesse acesso ao lugar exato dentro de mim onde ainda morava a saudade da minha mãe. Mas aquilo não fazia sentido. Minha mãe morreu há mais de 10 anos, e mesmo que alguém soubesse o nome completo, ninguém mais o dizia assim. Era como uma senha emocional. E ela tinha a chave, e quando consegui recuperar o controle das pernas, ela já tinha virado as costas. Caminhava de forma tranquila, como se a missão estivesse cumprida. Mas algo em mim se recusava a aceitar aquilo. Eu a segui. Ou melhor, tentei. Porque ela simplesmente desapareceu diante dos meus olhos, a poucos passos da sala de medicação. Na hora, corri até o posto e revisei as câmeras. Todas as gravações estavam lá, menos aquela. O horário em que ela esteve comigo apareceu, como falha de sinal. As imagens haviam sumido. O sistema, segundo o técnico da manhã seguinte, havia reiniciado por conta de um erro elétrico repentino, mas só naquela ala, só naquele horário. E só naquela câmera os outros enfermeiros chegaram depois, aos poucos. E quando perguntei se alguém havia visto uma mulher no corredor 3, eles me olharam com estranheza, corredor 3. Mas o 3 está isolado desde o incidente da semana passada, lembra? Você nem devia ter passado por lá. Eu não lembrava de nenhum isolamento ali. Mas quando chequei o mural interno do hospital, estava lá. Aviso interno, carimbo da diretoria, interdição temporária. Como eu não vi isso? Como entrei lá se estava fechado? Fui até a sala do supervisor buscar as imagens da noite anterior. Ele negou meu acesso. Disse que as gravações eram confidenciais por conta de um evento envolvendo a paciente psiquiátrica que fugiu da ala 1 e teve uma crise perto do setor de medicação. Mas a descrição da mulher não batia, nem o horário, nem o local. Eles estavam tentando encobrir algo. Ou pior, eu era o único que tinha visto o que realmente aconteceu. Passei o resto do plantão em estado de alerta. Cada passo ecoava mais alto do que o normal. Cada sombra parecia se mover de leve quando eu não estava olhando diretamente. Cheguei a me trancar no depósito por quase meia hora, só para ter certeza de que aquilo tudo não era uma alucinação, causada pelo cansaço. Mas então veio o pior momento. Ao voltar para casa, cansado, destruído, tomei banho e fui deitar. Quando encostei a cabeça no travesseiro, ouvi novamente meu filho, o mesmo tom, a mesma voz. Mas ninguém estava ali. Levantei, fui até o espelho do banheiro. Meu rosto parecia normal, mas os meus olhos estavam inchados, como se eu tivesse chorado. E eu não lembrava de ter chorado. Aos poucos fui percebendo que aquela mulher não tinha apenas sussurrado meu nome. Ela tinha levado uma parte de mim com ela. Eu sabia o que tinha visto. A mulher era real. A presença dela era real. E o sussurro ainda ecoava como um zumbido no fundo da minha mente. Mas o que mais me assustava não era o fato de tê-la visto, era o fato de ninguém mais ter visto. Era como se aquela aparição tivesse sido feita exclusivamente para mim. Tentei racionalizar. Talvez fosse uma paciente de alta, alguém desorientado, talvez fosse um lapso, um surto de exaustão. Mas nada disso explicava como ela sabia meu nome. E muito menos como a entonação que ela usou era idêntica à da minha mãe. Comecei a buscar por registros NOEM por NOEM, prontuário por prontuário. Entrei até no sistema de visitantes menos mesmo sem autorização, nada, nenhuma mulher com as características que batiam com o que eu tinha visto. Nenhum acesso naquele horário, nenhuma entrada, nenhuma saída. Resolvi sondar os colegas. Falei por cima como quem tenta contar um caos, uma história estranha da noite anterior. Mas todos reagiam com o mesmo tom: desinteresse, incredulidade, ou aquele olhar sutil de quem começa a te achar estranho demais para confiar.
Até que uma das técnicas de enfermagem, uma senhora mais velha que raramente falava muito, me puxou no corredor e disse baixinho: "Você viu a da voz baixa, né?" Como assim? Ela também falou meu nome 3 anos atrás. Eu pensei que era coisa da minha cabeça. Mas quando contei pro psicólogo do hospital, ele pediu para eu não repetir isso pra ninguém. Fiquei parado, sem resposta. Ela me olhou com uma expressão que misturava pena e medo. Ela parece só para quem está prestes a perder algo. E então se afastou, como se já tivesse dito mais do que deveria a Dolly. Algo começou a me consumir. Toda madrugada, eu fazia questão de passar pelo corredor 3, esperando por ela, procurando algum sinal, mas ela não voltava. Até que comecei a ouvir passos, frases curtas, sons abafados que não tinham origem. E o mais estranho, meu nome, murmurando em salas vazias. Passei a questionar a realidade. Estava dormindo pouco, mas ainda assim, tudo parecia vívido demais para ser só imaginação. Aos poucos, perdi o apetite. Passei a evitar os colegas e comecei a notar coisas que ela havia dito, mesmo que eu não me lembrasse de tê-la ouvido dizendo antes. Frases como: "Você sabe o que escondeu." Tudo que começa em silêncio termina em grito. Ela quer o que ficou. Mas quem era ela? A mulher que vi, ou alguém que ela representava? A sensação de estar cercado por algo que só eu podia ver me fez pensar em procurar ajuda. Mas como explicar isso a alguém? Como justificar que eu estava ouvindo minha mãe morta, vendo pessoas que não existiam nos registros e recebendo mensagens em formas de sussurros invisíveis? A única coisa que eu sabia era, ela ainda estava lá, e que o que ela queria ainda não tinha acontecido depois daquela conversa com a técnica. Algo dentro de mim mudou. Não era só a dúvida que me corroía. Agora era a expectativa amarga. A certeza de que ela voltaria menos. E de que, da próxima vez, não seria apenas um aviso. E ela voltou na 4ª noite seguida de plantão. Pouco depois das 3 da manhã, eu estava sozinho na copa, tentando engolir um café morno e disfarçar as olheiras que pareciam cavar minha alma. Ouvi um barulho seco no fundo do corredor. Um som abafado, como se alguém tivesse deixado cair algo de metal. Levantei imediatamente. Meu coração já disparava antes mesmo de eu sair da sala. Peguei o corredor 2, que fazia ligação com o 3, menos o mesmo onde tudo começou, mas algo estava diferente. A luz de emergência oscilava, piscando como um coração prestes a parar. E, no fim do corredor, ela estava lá parada, na mesma posição da primeira vez. Mas agora, havia lágrimas nos olhos dela. E foi isso que me desarmou. Ela não parecia perigosa. Parecia perdida, sofrida, como se estivesse presa a um lugar que não a pertencia mais. E mesmo assim, sorria, um sorriso frágil, desconfortável, o tipo de sorriso que você só faz quando está tentando esconder um grito. E de novo, ela veio em minha direção, passo por passo, sem pressa, sem piscar, os olhos marejados brilhando. Sob a luz intermitente, meus pés congelaram no chão. Eu queria correr, gritar, chorar, mas tudo em mim parecia entorpecido. Ela se aproximou tanto que eu conseguia sentir aquele cheiro outra vez, rosas murchas, com algo podre escondido no fundo. E então ela falou. Dessa vez, não foi um sussurro. Foi uma frase clara, firme e ao mesmo tempo devastadoramente suave. Você deixou ela sozinha. Ela chorou por você. Minha garganta fechou. Eu não sabia a quem ela se referia, mas meu corpo inteiro entendeu. Era como se o subconsciente já soubesse da resposta antes da razão conseguir buscolar. Eu tentei perguntar. Quem? Mas a voz não saiu. Ela então passou a mão no meu ombro, fria, leve, quase sem toque, e completou. Ela ainda está esperando, no mesmo lugar. Quando pisquei, ela não estava mais lá. O corredor estava vazio. A luz, estática. O ambiente, imóvel. Mas dentro de mim, tudo tremia. Corri até a enfermaria, tremendo. Revirei arquivos antigos. Passei por pastas de pacientes que já tinham falecido. Procurei por nomes, datas, alguma coisa que explicasse aquelas palavras. Então encontrei um nome: Ana Lúcia, uma paciente da ala pediátrica, internada anos atrás. Eu era novo na equipe. Tinha apenas 3 anos de idade e não resistiu a uma infecção hospitalar. Eu lembro de ter sido escalado para cuidar dela. Mas naquele dia eu troquei o turno com outro enfermeiro porque estava exausto. Ela morreu naquela noite sozinha. Senti as pernas falharem. Caí na cadeira e fiquei ali, sentindo o peso do tempo, da culpa, da dúvida, como se tivesse sido arrastado para um lugar de onde jamais conseguiria sair por completo. Ela voltou por mim. Ou talvez nunca tenha ido embora. Depois daquela noite, alguma coisa quebrou em mim.
Não sei se foi o choque de lembrar da Ana Lúcia, ou o jeito que a mulher, ou aquilo que parecia uma mulher, falava com tanta certeza, como se tivesse arrancado a memória de dentro de mim à força. Passei os dias seguintes em negação, tentando me convencer de que era só estresse acumulado, que tudo aquilo era coincidência, um teatro montado pela minha culpa adormecida. Mas algo dentro de mim não deixava passar, e foi aí que comecei a investigar. Voltei aos registros do hospital. Vasculhei arquivos antigos. O nome da Ana Lúcia estava lá, como eu lembrava. Data de óbito, causa clínica, protocolo seguido. Mas a ficha dela tinha algo estranho. O prontuário digital não batia com a ficha física. No sistema, dizia que ela morreu às 4h23. Ficha caneta, assinada por um médico já aposentado. O horário da morte era 5h15. 1 hora de diferença. Tempo suficiente para alguém ter estado com ela, ou não ter estado. E então veio o pior. Ao olhar o registro da equipe daquele turno, menos aquele que eu troquei, percebi que por um erro de sistema, meu nome ainda estava listado como responsável. Oficialmente, eu era o enfermeiro que estava com ela na hora da morte. Foi como um soco no estômago, como se aquela mulher, aquela entidade estivesse me mostrando que não havia como fugir da responsabilidade. Mesmo que eu tivesse trocado o turno, mesmo que outro colega tivesse no lugar, o nome que ficou ali foi o meu. E é assim que a culpa se transforma em sentença. Documentada, selada, carimbada. Nos dias que seguiram, minha sanidade começou a rachar. Me vi falando sozinho, sonhando com aquela garotinha chorando em um quarto vazio, sempre me chamando. E às vezes com a mulher parada ao lado da cama, observando em silêncio. Comecei a colecionar coincidências, relatos de outros enfermeiros que deixaram pacientes sozinhos antes de morrerem. Histórias abafadas, sumiços de fichas, alertas internos que jamais chegaram à diretoria. O enfermeiro do turno da noite me encontrou na copa e disse: "Você também viu a mulher de vestido antigo, né? Você a viu?" Perguntei, quase sem voz. Ele hesitou, engoliu seco. "Ela apareceu 1 semana depois da minha avó falecer." Sussurrou o nome dela e me chamou de Neto. A gente ficou em silêncio, sem coragem de contar o resto. Mas aquilo bastava. Ela estava conectada a algo maior, algo que transcendia o hospital. Eu percebi então que a busca por respostas não era sobre quem era ela, era sobre o que ela queria que eu lembrasse. E talvez o que ela queria que eu enfrentasse. Eu já não sabia mais se procurava respostas ou só uma forma de aliviar o peso no peito. As noites estavam mais longas, as vozes mais próximas. E a sensação de que tudo estava conectado crescia a cada plantão. Foi durante uma dessas madrugadas, onde o hospital parece dormir, mas algo no ar contínuo acordado, que ouvi um relato que mudou tudo. Estava aplicando medicação em uma paciente idosa, Dona Sebastiana, internada por complicações cardíacas. Uma senhora lúcida, daquelas que gostam de conversar, contar histórias. Mas naquela noite ela estava estranhamente quieta, com os olhos fixos na janela escura do quarto, como se observasse algo que ninguém mais conseguia ver. "Moço, você já viu ela?" "Ela quem, Dona Sebastiana?" Ela virou o rosto devagar, os olhos arregalados, como se a resposta já estivesse em mim. "A mulher do vestido claro. Ela caminha devagar e olha no fundo da gente como se soubesse tudo." "Quando foi isso?" perguntei, sentindo o sangue gelar. "Hoje mesmo." Ela ficou parada aí na porta, não disse nada, só sorriu e depois foi embora. Ela fez uma pausa, respirou fundo e disse algo que me arrepiou inteiro. "Minha irmã morreu assim. Veio essa uma noite antes de partir." Disse que ela cochichou o nome do filho dela, que morreu na infância e depois sumiu. A ficha caiu em silêncio. Dona Sebastiana era a terceira pessoa, além de mim, a ver a mesma mulher. E em todos os relatos ela aparecia do mesmo jeito. Silenciosa, íntima, portando nomes e dores que só a alma conhecia. Ela não era uma alucinação. Não era delírio. Era um presságio. Alguma coisa menos ou alguém menos estava usando aquela figura para atravessar os corredores do hospital e alcançar os arrependimentos que moram na gente. Dessa vez, não era mais só sobre mim. Não era sobre a Ana Lúcia. Era sobre todos que de alguma forma tinham deixado algo para trás. Quando deixei o quarto de Dona Sebastiana, meus passos ficaram mais pesados, porque eu sabia o que estava vindo. Não em palavras, mas em sensação. Algo se aproximava. O hospital parecia mais escuro. O silêncio era espesso, quase sólido. E a mulher, menos aquela que já não sei se chamo de ela ou de outra coisa, menos estava cada vez mais presente, mesmo quando não aparecia. Eu entendi. Ela não queria só ser vista. Ela queria ser ouvida e lembrada. Talvez por arrependimento, talvez por justiça, ou talvez por vingança. Depois daquela noite, nada mais me parecia real.
Os corredores do hospital, antes familiars, agora pareciam labirintos que respiravam. As luzes oscilavam nos mesmos horários, os rádios falhavam nos mesmos corredores, e o relógio parava menos sempre por alguns segundos, às 3h17 da manhã. Como se o tempo estivesse me dizendo que algo precisa acontecer. Eu já não dormia mais, não com descanso. Meus olhos se fechavam e viam imagens da mulher parada à porta, do choro abafado de uma criança, da minha mãe, chamando Mew, nome por trás de uma porta que eu não conseguia abrir. E foi exatamente aí que tudo voltou ao começo. A porta, aquela sala, a sala de isolamento do corredor 3, a mesma em que semanas antes o médico me impediu de entrar, a mesma de onde eu o vi, e a mesma onde, segundo registros, nada deveria estar acontecendo. Mas agora, cada vez que eu passava por ela, sentia como se alguém estivesse ali, me esperando. O som do choro voltou, baixo, contido de uma criança, sempre no mesmo horário, sempre após o relógio parar. Eu sabia que precisava abrir aquela porta, mas algo em mim não deixava, porque eu sentia que ao fazer isso não haveria mais volta. E foi aí que o dilema nasceu: fugir ou entrar. Fugir seria fácil, pedir transferência, sair daquele hospital, procurar ajuda, voltar à vida normal, me convencer de que tudo aquilo foi uma sequência de coincidências alimentadas pela exaustão. Mas no fundo eu já sabia, se eu fugisse ela viria atrás, porque não era sobre o hospital, era sobre mim, era sobre o que eu precisava encarar. E se eu entrasse, talvez encontrasse uma resposta, ou uma presença, ou eu mesmo, da forma como me neguei a ver até agora. Passei noites encarando aquela porta, sem coragem de girar a maçaneta. E então, numa madrugada qualquer, quando tudo parecia calmo demais, a porta se abriu sozinha, sem ranger, sem vento, sem alguém por perto. Apenas se abriu, como um convite. E naquele momento percebi, não era mais uma escolha. Era um chamado. A porta estava entreaberta. O corredor inteiro, em silêncio. Nenhum bip, nenhum radio, nenhuma movimentação. Era como se o hospital inteiro tivesse segurado a respiração. Minha mão tremia quando empurrei a porta. Ela se abriu sem resistência, e logo senti aquele cheiro familiar. Rosas e morte. Doce, denso, quase sufocante. O interior da sala estava escuro. A única luz vinha de uma lâmpada oscilante pendurada no teto, paredes pálidos, móveis cobertos com lençóis brancos, poeira suspensa no ar. Mas o que me travou não foi o cenário. Foi o som. Um choro, baixo, solitário, de uma criança. Ana Lúcia, a voz ecoava por todos os cantos da sala, mas parecia vir de dentro de mim. E então vi a cama no fundo, pequena, como de um paciente infantil. Havia algo deitado ali, coberto por um lençol branco, imóvel. Meu coração batia como um tambor descontrolado. Meus pés pesavam toneladas, mas fui até lá, passo por passo. O choro se intensificava, não em volume, mas em presença. Era como se toda a dor do mundo morasse naquele quarto. E então, estiquei a mão para levantar o lençol, mas antes que eu tocasse, ela apareceu. A mulher atrás de mim, refletida no vidro da janela, não se moveu, não falou, apenas me olhava. Seu rosto estava mais claro, mais próximo, mais humano, mas também mais vazio, como se estivesse me dando permissão. Levantei o lençol com a ponta dos dedos, e o que vi não era um corpo, era uma boneca, de pano, encharcada, com os olhos costurados. E o nome Ana bordado no peito. Naquele instante, a sala pareceu girar. As paredes pulsaram, as luzes piscaram, e uma lembrança me atingiu como uma avalanche. Eu, sentado na copa, rindo com colegas, no mesmo horário em que ela morreu. A nota de que ela estava piorando, ignorada. Eu deixei para depois, minha escolha, minha omissão, minha culpa. Ela morreu esperando alguém que não veio. Morreu sozinha, com medo, com dor. A boneca, símbolo de sua inocência, foi o que restou. Abandonada, esquecida. A mulher agora estava ao meu lado. Pela primeira vez, me tocou o rosto, frio, mas não ameaçador. Ela então se inclinou e cochichou no meu ouvido: ela te perdoa. Mas você precisa lembrar. Quando pisquei, ela e a boneca tinham sumido. A sala agora estava vazia, mas eu não. Porque naquele instante eu percebi que ela nunca quis vingança. Ela queria lembrança, memória, honra, verdade. Eu saí da sala transformado, sabendo que a dor, quando ignorada, volta. E às vezes, usa um rosto que conhecemos, para que a gente finalmente veja quem fomos desde aquela noite. Nunca mais fui o mesmo. Não por medo, mas porque vi algo que rompe a lógica. Algo que só quem carrega a culpa reconhece quando aparece.
Durante dias evitei passar perto da sala de isolamento, mas sabia que lá dentro não havia mais nada. Nem boneca, nem mulher, nem rastros. Só um quarto vazio, com paredes que pareciam... M-Observer de volta, voltei aos plantões como se nada tivesse acontecido. Mas meus olhos entregavam o que as palavras não sabiam explicar. Passei a enxergar diferente. Os sons do hospital pareciam mais lentos, mais profundos, como se o tempo me dissesse: agora você escuta. Comecei a visitar pacientes com mais atenção. A sentar, ouvir, olhar nos olhos. Não porque era minha função, mas porque agora eu entendia o valor da presença, o preço da ausência. Uma colega disse que me achava mais espiritual. Outra comentou que eu parecia mais calado, mais pensativo. A verdade é que eu estava carregando algo. Um aprendizado que não se lê em manuais. Um perdão que não se pede menos, mas se recebe. Nunca mais vi a mulher, mas às vezes ao fechar os olhos, consigo sentir a mão dela no meu rosto. Não como ameaça, mas como lembrança. Porque agora eu sei, há dores que não querem nos punir. Querem apenas ser reconhecidas e respeitadas. Algumas coisas a gente não entende. E talvez não precise entender, porque o que vi naquela sala não era um fantasma, nem uma alucinação. Era a materialização da culpa que eu escondi por tempo demais. Ela apareceu para me lembrar do que deixei para trás, do que eu neguei, do que escolhi não ver, e agora eu carrego isso comigo não como maldição, mas como aviso. Talvez existam outras salas por aí, outras portas fechadas onde gritos silenciosos esperam ser ouvidos. E talvez, em algum plantão, alguém escute ou alguém ignore. A diferença entre essas escolhas pode não mudar o mundo, mas muda alguém. Próximo.